Estejam à vontade. Graça e paz, amados. Dios les bendiga. Buenos días a todos. Dios les bendiga más. Bom dia, né? E graça e paz. Hoje é um prazer muito grande estar aqui, né? Com essa casa cheia da glória do Senhor, né? E vendo irmãos, né? Que há muito tempo eu não via. E também muitos rostos novos. É um prazer voltar a essa casa, né? Há algum tempo eu estava congregando em outra comunidade, né? Na pandemia, fiquei vendo os cultos aqui online e muitas coisas aconteceram durante esse percurso que eu estive fora. E uma delas foi trabalhar com refugiados venezuelanos. Eu primeiro vou contextualizar um pouquinho para vocês entenderem por que essa família está aqui, por que a Noirali veio da Venezuela e está aqui também. E aí vocês vão entender um pouquinho, né? E depois o que Deus colocar no coração dela, ela vai trazer hoje para a igreja. Eu sei que o nosso tempo está bem corrido, ainda bem que tem o relógio ali. Acho que pode pôr o primeiro slide, né? Eu coloquei esse versículo porque eu, particularmente, vivi muitas coisas difíceis, mas eu nunca vivi isso, né? Que a figueira não florescesse, que de alguma forma nós tivéssemos tanta escassez que nem o nosso irmão do lado pudesse nos dar alguma coisa para nos alimentar. Porque a gente passa dificuldades, eu já passei muitas, mas Deus sempre trouxe o socorro para nós, né? Eu não estou enxergando muito bem daqui, mas é uma palavra que a gente conhece muito bem, né? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, né? Ainda que não haja vacas no currais, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor. E eu tenho visto essa palavra muito forte na vida dessas pessoas que têm migrado. Refugiado da Venezuela. A diferença de migração é que para ir para algum outro país, nós fazemos a nossa malinha, né? Nós compramos a nossa passagem, nós planejamos uma viagem. E a pessoa em situação de refúgio, ela não faz isso. Ela é obrigada a sair, né? Como eles saíram da Venezuela, correndo risco, atravessando a Amazônia, né? Pela chama Trouxa, que é um caminho paralelo, né? Para poder chegar a Roraima e então pedir refúgio, né? Eu conheci muitas famílias que vieram sem nada, que moraram na rua. Muitas vezes eu tive que engolir meu choro e chorar nos pés do Senhor, né? Para que Ele trouxesse aquilo que eles realmente precisavam. Aí pode pôr o próximo, por favor? Então eu coordenei um projeto, né? Durante 3 anos e meio na Aldeias Infantis e lá nós recebemos 410 refugiados venezuelanos, são famílias com crianças. Desses 110, foram 110 famílias, né? E aí eu trouxe uns números só para a gente ter uma ideia, né? 717.947 pessoas, elas já pediram refúgio no Brasil. Dentre elas, né, o governo federal, em 2018, fez a Operação Acolhida e começou, como o Roraima, ali tem um breve descrito, não comporta essa população, né? Então, essa população começou a ser interiorizada para o Brasil, para outros estados. A Aldeias Infantis recebeu refugiados em 10 unidades. Né? E hoje, apenas 4 nas capitais estão funcionando, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. São 4 capitais. Então, essas famílias chegam e a gente trabalha com elas na inclusão, né? Na rede de serviços. E eu quero falar de uma família especial hoje, né? Que está aqui comigo. Pode ser a próxima, por favor. Aí é a Operação Acolhida, né? Que é feito pelo governo federal. Quem traz essas famílias até aqui em São Paulo, lá em Guarulhos, e levam até a nossa unidade aqui pertinho do Sesc Interlagos, é a Força Aérea Brasileira. Como eu falei, a OIM, né, a Acnur, são parceiros nesse trabalho. E lá em Roraima, eu não tenho, acho que já são uns 8 abrigos, cada um tem 1.000 pessoas refugiadas, né? Se vocês quiserem chegar neles e perguntar, vocês vão conhecer um pouquinho mais disso.
Eu já fui buscar várias famílias também nesse contexto. Próximo, por favor. Essa é a família que eu trouxe para vocês. Acho que alguns sabem que em 2019 eu perdi a minha irmã. Foi a maior perda da minha vida. Nada do que eu vivi nos meus 50 anos que eu tenho hoje se compara com essa perda, porque ela era a minha irmã, a minha amiga, um pouco da minha filha também, e era aquela companheira que tinha 41 anos, ela era mais nova do que eu, mas ela foi arrebatada, ela morreu de uma morte súbita, e eu sei que ela está com o Senhor, porque era uma serva maravilhosa, e depois de 9 meses perdi minha mãe, e isso me trouxe o Samuel falou um pouco hoje, né? E eu acho que tudo está conectado, porque é isso mesmo. A nossa vida é finita. Então, assim, eu senti na pele o quanto nós somos finitos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, acho que para mim, para minha família, tenho certeza disso, hoje nós somos outras pessoas, né? Já sendo transformados, mas nunca passando por uma realidade dessa tão dura de você acordar e não ter aquele ser ali que estava do seu lado e que sempre segurou sua mão, né? E eu entrei numa crise, não vou dizer que eu desisti de viver, mas eu comecei a pensar no meu propósito de vida, né? Eu cheguei nessa casa aos 9 anos de idade. Tive o prazer de ter a irmã Ruth como minha professora. E se eu for falar de toda essa minha experiência, vai ser 24 horas, tá? Não vai dar, não, mas... então, é só para dizer que quando eu trouxe essa família para cá, e vocês vão entender o porquê, eu sabia que aqui elas seriam acolhidas, porque elas precisam ser acolhidas. Eu orei ao Senhor, e eu estava falando com Deus nesse tempo, foi em 2020. Senhor, será que eu estou onde o Senhor quer que eu esteja? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Será que é isso? Me responde. Eu fiz essa oração para o Senhor. E essa família chegou, e era uma família... A gente recebeu, óbvio, né? Muitas famílias muito boas, mas essa família ela era diferente, porque ela não era boa só para elas. Elas eram muito organizadas, apesar de ser... Né, a Diomaira tem 10 filhos, e ela chegou na aldeia, ela, o esposo e 6 filhos, mas era a família mais organizada que eu tive. A casa dela era a mais limpa que a gente tinha na aldeias. Nunca tivemos conflito com ela, e ela mobilizava todos os outros para limpar o condomínio, coisa que eu até o momento não tinha visto. Mas, amém, todas as famílias, a gente tem um convênio para 50 pessoas, e são 4 casas, né? Eles compartilham o quarto, eles compartilham sala e cozinha, e os quartos são individualizados por família. E essa família, a gente fez... Eu falo, já saíram 110, né? Mas algumas ficaram nas nossas vidas, e essa família foi uma família que ficou na minha vida, mesmo depois de sair. Pode passar, por favor, o próximo. E Deus me respondeu. Como é que Ele me respondeu? Um dia eu recebi uma chamada de Brasília me dizendo, olha, lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, tem uma foto de uma família dizendo que a gente está colocando essas pessoas na rua, que em março é o último prazo para eles ir embora. E eu falei, bom, vou verificar, porque não é verdade. Graças a Deus, até esse momento, nunca colocamos ninguém na rua. Deus tem operado maravilhosamente. E muitas pessoas aqui, algumas pessoas, muitas não, mas algumas pessoas têm abençoado esse trabalho lá. E com doações, né, porque eles chegam sem nada, e quando eles saem, depois de 3, 6 meses, eles precisam ter uma casa de aluguel, ter mobílias, enfim, muitas coisas, né? Então, precisa de muitas pessoas, e não tem faltado, graças a Deus. Então, quando me chamaram para chamar minha atenção sobre isso, eu falei, não, vou verificar. E fui conversar com a família. Mas quando eu vi o valor dessa vaquinha, eu já fiquei, né, que eles não me ouçam. Eu falei, glória a Deus, né? A gente sabe que a gente não está pondo ninguém na rua, então vamos verificar. Conversei, eles não sabiam dessa vaquinha. Aí entrei em contato com a pessoa que estava fazendo, ela tem uma loja aqui em cima, no Castro Alves, e ela falou para mim, Ilma, eu fiz entre os meus amigos para conseguir 1 ano de aluguel para essa família. Porque eu vi essa família na frente da loja vendendo, eles vendiam legumes, frutas e tal, e eu fiquei muito comovida de ver uma família tão esforçada, e eu fiz a vaquinha, e a vaquinha rendeu, e eles foram abençoados nessa terra, eles conseguiram comprar uma casa própria.
Deus é tremendo. Deus é maravilhoso, Ele faz... E essa foi a resposta que eu precisava, porque eu pensei, de 10 aldeias, né? Muitas estavam no Nordeste, e como no Nordeste a empregabilidade não é fácil, né? A gente está numa grande capital, a gente tem mais possibilidade, em outros lugares foram fechando, porque é um milagre, né? Porque a gente precisa mobilizar a comunidade, mobilizar pessoas em prol dessas famílias, né? Então, para mim, essa foi a resposta de Deus, porque naquele momento, em plena pandemia, né, eu falei, Senhor, essa é a resposta. Talvez se eu não estivesse aqui, eles não teriam conseguido, porque antes de mim passou 3 coordenações. Eu trabalhava com um projeto de juventude na organização, e que eu amo, né? Eu saí daqui, trabalhava com criança aqui, fui trabalhar com crianças e jovens lá também. Mas quando me fizeram o convite, vou abrir um parênteses, eu comecei a aprender espanhol nessa casa em 2010. E eu nunca imaginei que um dia eu iria trabalhar com pessoas, há 12 anos atrás, né, com pessoas de fala espanhol. Então, eu creio que Deus é um Deus de propósito. E a única coisa que nós precisamos fazer cada dia, mesmo que a gente não entenda nada, não saiba nada, é dizer sim para as oportunidades, nos comprometer, dar as respostas que Deus espera de nós, independente do contexto. Não olhe para o contexto, porque nesses meus 40 anos, eu tenho vivido mais do que eu pensei, pedi ou imaginei, e eu não fiz nada. Eu apenas enfrentei com a fé. Minhas filhas estão aqui, ou estão na sala dando aula. Elas são minhas testemunhas, que eu sempre quis deixar para elas, e vou deixar o legado de fé nesse Deus soberano, poderoso, que pode fazer além daquilo que a gente pode imaginar. Nós só precisamos fazer aquilo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. É só isso, porque muitas vezes a gente não sabe. Nesse momento o Senhor, então, me respondeu, e pode passar o próximo, né? E aí, tem mais um detalhe, né, que quero falar, que quando uma das coisas que me marcou também com essa família, que eles me disseram, nesse dia, eles já estavam morando há 6 meses na aldeia. Realmente o prazo deles estava terminando, mas por ser uma família que tem muitas crianças, a gente chegou a ter famílias 10 meses morando na aldeias infantis. Então, eles não iriam para fora, a não ser que eles descumprissem regras. E isso estava totalmente fora de cogitação. E então, um fato nesse dia que eu chamei a pessoa que estava coordenando a vaquinha, conversei com ela e tal, a Jomaira me falou uma coisa que me marcou muito, porque ela me contou naquele dia. Eles começaram a compartilhar a vida deles em Venezuela. Então, eu fiquei sabendo naquele dia que eles eram missionários, que eles tinham um trabalho com crianças, com adolescentes, que eles, nesse dia, depois de 6 meses, né, e que ele, quando veio para o Brasil, ele disse para Deus que se Deus prosperasse a vida dele, que ele ia continuar contribuindo com esse trabalho. E aí, acho que entra no Irali, tá? Que eles iriam contribuir com esse trabalho. E ela me disse que ela fazia sopa, 60 litros, Jomaira, de sopa, de ossos, para alimentar as crianças. Quando ela me contou isso, né, eu trabalhei no Iporanga há 7 anos com crianças carentes, crianças de rua, crianças que vinham na igreja e elas sentavam de pé descalço, sujas, porque elas estavam pedindo no farol. E eu lembrei dessas crianças. Eu falei, Senhor, essa é a resposta que eu precisava. O Senhor me colocou aqui, né, e eu vou continuar. Então, desde então, já faz 1 ano e 6 meses, que todos os meses, eu e 6 colegas, 2 de trabalho, mais 3 colegas, temos contribuído para esse trabalho que a Noirali e o seu esposo fazem na Venezuela. E eles conseguem apenas alimentar as crianças 3 dias no mês com o que nós temos mandado. Mas não é uma quantia alta, mas tem sido fiel todos os meses, né? E a Noirali me contava, eu não conhecia ela, um fato muito marcante, porque ela está aqui hoje, ela mora na Venezuela com o seu esposo, tem esse trabalho lá, mas o seu Rony, ele adoeceu rapidamente em agosto desse ano, em agosto, ele ficou muito doente, e eu cheguei a visitá-lo, não acreditava que o médico me ligou, porque a Jomaira não conseguia entender, e o diagnóstico foi de um câncer de metástase muito avançado.
E eu acreditava, porque eu sou de fé, né, gente? Eu não acredito que ninguém vai morrer. E se morrer, a gente acredita que vai ressuscitar. Então, quando ele ficou doente, eu não acreditei. Eu falei, Diomaira, não, calma, ela muito desesperada. Eu falei, não, está tudo certo, Diomaira, nós estamos aqui. E se ele partir, ele vai estar com o Senhor, na eternidade. Essa é a nossa segurança também. Mas o que tiver que fazer aqui, nós vamos fazer. E o seu Rony piorou muito. Ele ficou 3 semanas internadas. Na última semana, ele piorou muito. E ele me falou que a filha dele queria vir para o Brasil para vê-lo. Há 4 anos, ela não via a família. Né, não era ali. Há 4 anos, ela não via a família. Então, ela viajou 4 dias com uma oferta de uma amiga nossa, Vanusa. Ela ofertou esse dinheiro para ela chegar, mas ela conseguiu chegar somente em Roraima, porque é tudo muito caro, é tudo dolarizado. Chegando lá em Roraima, eu ainda não tinha o contato dela, nunca tinha falado com ela, só falava com o pai, né, com a mãe. E aí, nesse dia, um dia antes dele falecer, eu não imaginava que ele ia falecer. Eu falei, era no dia 6h30 da tarde. Falei, seu Rony, vamos fazer uma vaquinha, tentar trazer a Noirali para São Paulo. Ela estava em Roraima desde o dia 1º. Gastou 4 dias para chegar em Venezuela. E até São Paulo seriam 5 dias. Nós não sabíamos se ele tinha esse tempo. Né? Então, eu falei assim, vamos fazer uma vaquinha. E aí, passou um dia inteiro e nada. E eu falei com ele, ele falou assim, Ilma, eu falei, quanto o senhor tem, né? Quanto que o senhor conseguiu? Porque eu não coloquei não quis pôr meus dados, né? E aí coloquei os dele, e aí ele recebeu R$1.000 na conta e me transferiu. Eu falei, ok, daqui para frente eu vou tentar. E eu lembro que a Noirali fez aniversário no dia 6 de outubro, e eu fiz no dia 7. Não sei se é coincidência, propósito, ou Deus quis marcar esse momento de alguma forma, né? Porque Deus marca o tempo, né? Então, nesse dia 7, eu acordei de manhã, 5 da manhã, com a Diomaira, né, desesperada no telefone, falando para mim que ele estava muito mal, que ele ia morrer. Senhora Ilma, pelo amor de Deus, ela estava muito desesperada, e eu fui ao hospital. Mas antes de sair, eu pus o meu joelho no chão, eu orei, eu falei para o Senhor, Senhor, hoje é o meu aniversário. Eu não queria que o meu dia fosse marcado desta forma, mas o Senhor é soberano, né? E eu pedi para o Senhor, eu falei, hoje é meu aniversário, Pai, mas eu tenho mais do que um dia eu pedi para o Senhor. Então, eu quero trazer a minha irmã até aqui. Porque como eu perdi minha mãe, como eu perdi minha irmã, eu sempre disse, morreu, e eu falava para minhas filhas, morreu, entrega, enterra, não paga nada, não, vai público mesmo. Eu sempre falei isso, gente. No dia que a minha irmã morreu, eu quis dar para ela as últimas honras, comprar o melhor caixão. O Gilmar foi e mandava as fotos, porque eu escolhi o caixão dela. Porque aquele era o último momento, a última, talvez, cerimônia que a gente fazia ali. Então, eu quis fazer o melhor para ela. Então, eu sabia o significado que seria isso para a Noirali. E foi meu pedido para Deus. Quando não terminou o dia, com poucas horas, já tinha mais de 7.000 na conta. E a gente conseguiu trazer ela para São Paulo. Infelizmente, ele morreu no dia 7, mas ela pôde estar aqui no dia seguinte, e desde então ela está com a sua família. Como a Diomaira, hoje, né, ela está só com os filhos, um neto que ela adotou, além dos seus filhos, ela tem um neto, o Ezequiel, ele tem 3 anos, vai fazer 4. É o neto dela que ela se responsabilizou por ele desde o nascimento e cuida, porque ela tem mais 3 filhos adultos, tá? É de uma outra filha. Então, eu senti, eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com essa família, com essa viúva, com esses órfãos? Porque a Noirali vai voltar para casa. O que eu faço? Falei, vou levar na igreja, porque lá ela vai ser acolhida, ela vai ser cuidada. Então, eu trouxe trabalho para vocês, viu? Aí eu trouxe trabalho para vocês. Mas é um trabalho muito prazeroso, porque é a nossa missão. Eu tenho isso como uma missão na minha vida. E então, agora entra a Noirali, tá? É como ela chegou em São Paulo, e ela me falou uma frase. Ela falou que na rua onde ela mora, como muitas pessoas já migraram, acho que tem 6 famílias. E ela me falou, só ficaram os valentes. E outra coisa que, a partir de quando começaram a receber as primeiras ofertas, ainda sendo poucas, eles foram consagrados pastores, e o pastor deu liberdade para que eles pudessem abrir o próprio ministério.
Bueno, buenos días. Amén. Mi nombre es Noirali Rivas. Meu nome é Meu nome é Noirali Rivas. Me congrego en la Iglesia de Jesucristo rompiendo las cadenas y restaurando familia. Amén. Con el pastor Joel Carrillo, mi esposo. Bueno, le doy la gloria al Señor. Amén. Ela disse que ela congrega na igreja. Já me olvidou. Iglesia de Jesucristo rompiendo las Jesus cadenas. Cristo rompendo cadeias e restaurando famílias. Amén. Con el pastor Joel Carrillo. O pastor esposo dela é Joel Carrillo. Carrillo. Isso. Me disculpan, no me acordaba que no saben falar español. Gloria a Dios, amén. Bueno, sobre todas estas cosas que hemos vivido, le doy la gloria a Dios. Sobre todas as coisas que nós temos vivido, eu dou glória a Deus. Porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? En todo tiempo Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Amém. Em todo tempo, Deus é bom. Aún en medio de nuestra adversidad, Él es fiel. Ainda no meio da adversidade, Ele é fiel. Dios nos quiere enseñar que Él es Dios en medio de la bonanza y aún en medio de la crisis. Deus quer nos ensinar que Ele é Deus, independente das circunstâncias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo le doy gloria a Dios, como le dije. Estoy aquí por un propósito de Dios. Amén. Le doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad de verme ya hace 4 años con mi familia. Ela fala, e eu já me esqueci o começo. Ela diz que ela está aqui por um propósito, né? E ela louva a Deus por ter conseguido chegar até aqui e ver a sua família depois de 4 anos. Bueno, también le doy las gracias al Señor porque Dios me dio la oportunidad de que mi padre recibiera al Señor y se reconciliara con Él en medio de ese proceso. Ela dá glória a Deus porque o pai dela pôde se reconciliar com Deus em meio a toda essa situação que ele estava passando. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le muestra a uno cuando algo va a pasar? Quantos acreditam que Deus mostra para você quando alguma coisa vai acontecer? Él nos muestra para fortalecernos, A palavra é para fortalecê-los, para que sepamos que Él está con nosotros. para sabermos que Ele está conosco. Él me mostraba que mi padre iba a partir. Ele já me mostrava que meu pai ia partir. Y cuando yo oraba, solo oraba, me venía a mi vida que Dios me fortaleciera a mí y a mi familia. E quando eu orava, eu só pedia a Deus para Ele me fortalecer e fortalecer a minha família. Tuve sueños, revelaciones que mi padre iba a partir. Eu tive sonhos e revelações que meu pai ia partir. Lloraba, pero aún en medio del lloro sentía la fortaleza del Señor. Eu chorava, mas no meio do choro eu sentia a fortaleza do Senhor. E incluso le pedí a Dios de regalo, de cumpleaños, que pudiera viajar a Sao Paulo y ver a mi familia. Inclusive, eu pedi a Deus que Ele me desse de presente de aniversário, que eu pudesse chegar ao Brasil e ver a minha família. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ver a mi padre, pero no todas las peticiones son contestadas por Él a nuestro tiempo ni a nuestra manera. Também pedi a Deus que eu pudesse ver o meu pai, mas nem todas as nossas orações são respondidas da forma que a gente quer. Aún Jesús le pedía al Señor que pasara de Él su copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Jesus também disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Y Jesús aceptó la voluntad de Dios, pues yo también la acepto. Jesus aceitou a vontade de Deus e eu também aceito. Dios es bueno, dice la palabra en Nahum 1:7. Nahum 1:7. Deus é bom. Dice así: Jehová es bueno, Jeová é bom, Deus é bom. fortaleza en el día de la angustia Fortaleza no dia da angústia.
y conoce a los que en Él confía. e conhece aos que nele confiam. Jehová es bueno, Deus é bom, fortaleza en el día de la angustia fortaleza no dia da angústia. y conoce a los que en Él confía. Conhece os que nele Él es confiam. bueno, hermano. Amém. Sea la tormenta que estés viviendo, Dios es bueno. Amém. Seja o que for que você esteja passando, o Senhor é bom. Dios permite los procesos, las adversidades para moldear nuestro carácter y para aprender a confiar en Él. Deus permite os processos na nossa vida para a gente aprender a confiar nele. En medio de la adversidad de mi padre, el Señor me guió No meio da adversidade com o meu pai, o Senhor me deu a hacerle una llamada. fazer uma chamada para ele. Y yo lo veía que se estaba ahogando. E eu via que ele estava perdendo o ar. Y el Señor me hizo el sentir E o Senhor me fez sentir de que le hiciera la oración de reconciliación. que eu fizera a oração de reconciliação. Él la hizo, E ele fez. adoramos, Adoramos a Deus, oramos oramos y se cayó la llamada. e caiu a chamada. Ese fue el día de mi cumpleaños. Esse Sí. foi o dia do meu aniversário. En la noche ya no podía dormir. À noite eu não pude dormir. Me llama mi mamá Minha mãe me chama, a las 5 de la madrugada 5 da madrugada, y mi papá se estaba ahogando. e o meu pai estava com falta de ar. Yo estaba triste, Eu estava muito triste, pero Dios me fortalecía. mas Deus me fortaleceu. A las 7 falleció mi papá. Às 7 da manhã faleceu meu pai. Fue doloroso, es doloroso, Foi doloroso, é doloroso, pero Dios es bueno. mas Deus é bom. Y mi esperanza, E a minha esperança, mi fuerza minha força es que está en un lugar de reposo. é que Ele está num lugar de descanso, de repouso. Amén, gloria al Señor. Amém. Gloria al Señor, le damos gracias por todo. Amém. O Senhor sabe Amado, todas as en coisas. Venezuela Em Venezuela, estamos pasando por una tormenta, estamos passando por uma tormenta, por un proceso, por um processo. pero Venezuela está en las manos de Dios. Mas tudo está nas mãos de Deus. Eu não Venezuela creio. está na mão de Deus. Eu não acredito. Él es dueño Porque Ele é bom. de todo, Ele é Senhor de tudo. hermano. Gloria al Señor. Solo los valientes hemos quedado Só os valentes ficaram. y seguimos creyendo E seguimos, continuamos seguindo. que Dios está obrando Porque Deus está operando sobre Venezuela. sobre Venezuela. No en nuestro tiempo, Não é no nosso tempo. es en el tiempo de Dios. É no tempo de Deus. Sus promesas son para siempre. Suas promessas são para sempre. Yo creo Eu creio que Dios tiene algo grande preparado para Venezuela. que Deus tem coisas grandes preparadas para a Venezuela. Gloria al Señor, hermano. Solo tenemos que seguir clamando. Só temos que seguir clamando. No tenemos que desmayar. Não temos que desmaiar, não podemos desmaiar. No desmaye en medio de la tormenta. Não desmaie no meio da tormenta. Não Sigue desista. clamando. Continue clamando. Sigue adorando. Continue adorando. No permitas Não permita que esa tormenta que essa tormenta te calle. te cale. Sigue clamando. Continue clamando. Sigue adorando. Continue adorando. Porque el gran yo soy Porque o grande eu sou te atenderá, te atenderá, te responderá. te responderá. En el nombre de No Jesús. nome de Jesus. Él está contigo. Ele está contigo. Él no te ha dejado. Ele sabe tudo. Gloria al Señor, aleluya. Glória a Deus. Aleluia. Gloria al Señor. Quería leer algo. Eu queria ler algo. Dice, lo importante no es huir de la tormenta, sino tener fe O importante não é fugir da tormenta, o importante é ter fé y confianza e confiança en que pronto em que logo pasará isso passará y nos dejará e o Senhor nos dará algo bueno. algo bom.
No desista, Não desista. persiste, Persiste, porque algo bueno viene porque algo bom vem para nuestras vidas. para nossas vidas. Yo lo creo Só creia en el nombre de em nome de Jesús. Jesus. Gloria al Señor. Amém. Glória a Deus. Queridos Aleluia. hermanos, Queridos irmãos, sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. eu sei que Deus tem coisas grandes para cada de nós, Pero sin dolor no hay ganador. mas sem dor não tem ganhador. Es necesario el proceso. É necessário o processo. Es necesario la tormenta. É necessário a tormenta, Porque ella nos ayudará porque ela nos ajudará a crecer, a crescer, a madurar, a amadurecer, a confiar a confiar y a depender e a depender de Dios. de Deus. Venezuela Venezuela está en proceso está em processo para que el hombre para que o homem aprenda aprenda a depender de a Dios depender de Deus y no del hombre, e não de homens, para que aprenda para que aprenda a cuidar a cuidar lo que Dios le ha dado. do que Deus tem dado. Estamos en un proceso, Estamos em um processo, pero le damos gloria al Señor. Muchos se han ido de Venezuela muitos saíram de Venezuela por la situación económica. pela situação econômica, Quizás no han tenido trabajo, no le alcanza, não tem La- trabalho, no le alcanza el dinero, o dinheiro não dá, pero lo que hemos quedado mas nós temos ficado. somos los valientes. Somos os Y valentes. para la gloria de Para a Dios, glória de Deus, Dios nos sigue bendiciendo. Deus continua nos abençoando. Amén. Gloria al Señor. Amém. Glória Quisiera leer, amén, a Deus. Aleluia. en Marcos 10:46. Como? Marcos Marcos 10:46. Amén. El ciego Bartimeo recibe la vista. Gloria al Señor. Dice, no permitas que las tormentas callen tu adoración. Amén. Dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos, él y sus discípulos, Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. amén. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Y muchos le reprendían E muitos lhe repreendiam, para que callase, para que ficassem quietos, para que se pero él calassem. clamaba mucho más, Mas eles clamavam muito mais. Hijo de David, ten misericordia de mí. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entonces Jesús, deteniéndose, Então Jesus mandó llamarle. mandou chamar-lhes. Y llamaron al ciego, E chamaram ao cego, diciéndole, dizendo, ten confianza, tem bom ânimo, levántate, levanta-te, que ele te chama. ten confianza, levántate, Tem Él bom te ânimo, llama. levanta, ele Ten te chama. confianza, hermano, Tem bom ânimo, irmãos. levántate, Levantam. Él te llama. Ele te chama. Dice la palabra Amém, diz a palavra. que este ciego estaba mendigando Esse cego estava mendigando, diz a palavra, porque no había conocido porque não havia conhecido la verdad. a verdade. No había conocido que había un Dios vivo, un Dios que sana, que restaura. Ele não conhecia que havia um Deus vivo que sara e que salva. Muchas veces, Muitas vezes, algunos de nosotros, alguns de nós, cuando estábamos en el mundo, quando estávamos no mundo, mendigábamos amor, mendigávamos amor, mendigábamos dinero, mendigávamos dinheiro. pero ahora no es así.
Le damos gloria a Dios que por Jesús Damos glórias a Deus porque por Jesus somos ricos. somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. No hay grandes y pequeños delante de Él. Todos somos iguales. Não há grande nem pequeno diante deles, todos somos iguais. Delante de Él todos Diante de somos Deus, todos iguales. somos iguais. Pero este ciego, Mas esse cego, oyendo que era Jesús ouvindo que era Jesus, que pasaba, que passava, Él clamó. ele clamou. Él clamó. Ele clamou. Hay poder en el clamor. E o clamor dele Sigue clamando. continua clamando. Ele foi Sigue ouvido. adorando. Continua adorando. En medio de tu No tormenta, meio da sua tormenta. en medio del No proceso, meio do processo. hay un Dios que escucha. Há um Deus que escuta. Hay un Dios que Tem um atiende. Deus que atende. Gloria al Señor. Glória a Deus. Y él clamaba, Hijo de Aleluya. David, ten Él misericordia clamaba. de mí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pero muchos le reprendían. Mas muitos lhe despediam Para que callase. para que ele se calasse. Yo no sé quién ha querido callarte. Eu não sei quem é que tem que como conjugar esse verbo. Pero no permitas que te Pessoas que querem callen. te calar, não permita. No lo permitas, Não hermano. permita. No permitas que dejes de adorar. Não permitam que te impeçam de adorar. No permitas que dejes de alabar. Não permita que te impeçam de louvar. Sigue adorando. Continue adorando. Sigue alabando. Continue louvando. Sigue aclamando. Continue clamando. Porque el gran yo soy Porque o grande eu sou. te atenderá, É a nossa esperança. te fortalecerá Nossa fortaleza e te fortalecerá en medio de tu proceso. em meio desse processo. Él clamaba, Ele clamava, pero le mandaban a callar. mas lhe mandavam calar. Pero él clamaba mucho más. Mas ele clamava muito mais. Mucho más. Muito mais. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él perseveró. Ele perseverou. La clave está en la perseverancia. A chave é a perseverança. Sigue perseverando. Continue perseverando. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O que perseverar até o fim, este será salvo. Él perseveró por su sanidad. Ele perseverou por sua cura. A él no le importó que estaba en una tormenta. Ele não se importou que estava em uma tormenta. Él siguió clamando. Ele seguiu clamando. Si estás en una tormenta, hermano, en estos momentos, Se você está numa tormenta nesse momento, sigue clamando. continue clamando, Porque Jehová te responderá. porque Deus te responderá. No tardará. Não tardará. Sigue clamando. Continue clamando, Porque Él está trabajando. porque Ele está trabalhando. Él no rechaza oración. Gloria al Señor. Continue orando. Dice 49. Entonces Jesús 49. deteniéndose, E Jesus parando, mandó a llamarle disse que o chamassem. y llamaron al ciego, E chamaram o cego, diciéndole, dizendo-lhes: ten confianza, tem bom ânimo, levántate, levanta-te que Ele te chama. que Él te llama. Aleluia, glória a Él Deus. perseveró por su milagro y Jehová le respondió. Aleluia, ele perseverou por seu milagre, o Senhor o respondeu. Amén. Jehová me respondió porque Deus me hoy respondeu. estoy aquí con E mi hoje estou familia. aqui com vocês. Él me respondió Ele me respondeu, porque mi Padre está en el reposo eterno. porque o meu Pai está no repouso eterno. Gloria al Señor. Glória a Deus. Muchos le oramos al Señor, Muitos clamamos ao Senhor. pero Él no va a responder Ele não vai responder muitas vezes ni a nuestro tiempo, no nosso tempo, ni a nuestra voluntad. nem na nossa vontade. Es en su tiempo É em seu tempo y en su voluntad, e em sua vontade. porque su tiempo es perfecto, Porque o seu tempo é perfeito. su voluntad es perfecta. Sua vontade é perfeita. Amén. Amém. Gloria al Señor. Glória a Deus. Ten confianza. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, Amém. Nossa confiança tem que estar no Senhor, no en el hombre. não é no homem. El hombre falla, O homem falha, Dios no falla. mas Deus não falha. Venezuela está en las manos de Dios.
Venezuela está na mão de Deus, no del hombre. não do homem. Quizás vemos la situación económica, Quem sabe nós vemos a situação econômica, pero nosotros no nos movemos por vista, mas nós, nem um momento, es por fe, vivemos por vista, es mas por por fé. fe, É por fé. es por fe. Y algo grande viene para Venezuela, E algo grande vem para Venezuela, pero estamos en el proceso. mas estamos no processo. Así como Naamán, Assim como Naamán, Naamã, él quería ser sano de una vez, ele queria ser curado de uma vez, que el hombre de Dios que Deus le pusiera la mano colocasse as mãos sobre ele, y fuera sanado, que ele fosse curado. pero no era como Mas él não foi quería, como ele quis, es como Dios quiera. foi como Deus quis, como Jesus quis. Y el hombre de Dios E em nome de Jesus, mandó a un mensajero o homem de Deus mandou um mensageiro a que se bañara a que ele se banhasse 7 veces 7 vezes en el río Jordán. no Rio Jordão. Mas él se enojó, Mas ele ele ficou bravo, se enojou, porque no quería porque ele não queria que fuese como el profeta decía, que fosse como o profeta dizia, sino como él decía. não como ele dizia, como ele queria. Él decía Ele dizia que los ríos de Damasco que os rios de Damasco eran mejores eram muito melhores que el río Jordán, que o Rio Jordão. que por qué no lo enviaba a Damasco a bañarse. Por que não mandou ele para Damasco para mergulhar lá, se banhar lá? Pero no fue así. Mas não foi assim. El profeta lo envió O profeta o enviou al Jordán. ao Jordão. Y no solo eso, E não só isso, sino que lo envió senão que o enviou que se introduciera 7 e veces. mergulhasse 7 vezes. No Não una, bastava uma, no dos, não duas, no nem 3, três, no 4, nem 4. 7 veces. 7 vezes. Es en el tiempo de Dios que Venezuela va a tiempo ser de Deus. restaurada. Amém. É no tempo de Deus. Es en el tiempo de Dios. É no tempo de Deus. Y es por eso E é por isso que Dios que permite Deus permite los procesos os processos en nuestras vidas na nossa vida para sanar, para nos curar, para para restaurar. restaurar. Porque muchas veces Porque muitas vezes estamos sanos estamos sãos físicamente, fisicamente, pero aquí mas no coração está sucio, está sujo tiene lepra. e tem lepra. Y Dios quiere E sanar, Deus quer curar. Dios quiere restaurar Deus quer esa restaurar. lepra, Deus quer ese curar orgullo. essa lepra, esse orgulho. Amén. Amém? Para hacernos nueva criatura. Para sermos nova criatura. Así pasó con Naamán. Assim aconteceu com Naamã. Dios E Deus quería restaurar queria restaurar su corazón, seu coração, su vida, sua vida, porque en él porque ele había altivez, havia altivez, orgulho. orgullo. Dios quería sanar. Deus queria curar. Gloria al Señor. Glória a Deus. Por eso es necesario que tengamos enfermedad muchas veces. Por isso temos que Muchas passar veces o Dios processo da enfermidade, muitas vezes Deus Muchas permite. veces Dios Ele permite permite las enfermedades, essas enfermidades, las crisis económicas, as crises econômicas, la pérdida de un familiar, sim, a perda de algum familiar, para madurarnos, para amadurecermos, para sacar lo mejor de nosotros. para tirar o melhor de nós. No nos quejemos, Não nos queixemos, no cuestionemos a Dios, não murmuremos no, para Deus, não reclamemos. solo cree, Só creia, sigue perseverando, siga perseverando, continue perseverando, porque Él tiene el control. porque Ele tem o controle. Él tiene el control. Ele tem o controle. No desistas, Não desista. no huyas del Não proceso, fuja do processo. no huyas de Venezuela. Não fuja de Venezuela. Me dice el Señor. Amém. Não fuja de Venezuela. No Irã. Amén. Amém. Dios nos está probando Amém. Deus nos está provando
Dios está probando Deus está aprovando nuestros corazones nossos corações para sacar lo mejor. para tirar o melhor. Amén. Amém. Gloria Glória al a Señor. Deus. Es necesario el É proceso. necessário o processo. Es necesario la tormenta. É necessária a tormenta. Si estás pasando por una tormenta, por un Se proceso, você está passando por uma tormenta, um processo, sigue adorando, continue adorando. sigue clamando, Continue clamando. porque recibirás respuesta del cielo. Porque Naamã se fortaleceu. Amén. Jesus vai te fortalecer também, amados. Amén. Dios los Amém. bendiga. Deus te abençoe. Dios los bendiga más. Deus os abençoe muito mais. Gloria a Dios. Glória a Amén. Deus. Amém. Gracias. Amém. Obrigada, pastor Disseu, aos irmãos pela acolhida, por nos recebermos nessa casa. A gente se sente em casa, dá para perceber, né? E nós cremos, né, no sobrenatural que Deus vai continuar fazendo neste lugar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Ilmo. Deus abençoe.